todos presentes aqui na Arena ABMed. Muito boa tarde também a vocês que nos assistirão pelo YouTube. É sempre um prazer e uma honra tê-los conosco. Dando continuidade aos painéis ABMed, nós estamos aqui tendo o prazer de receber duas pessoas de extrema importância para as discussões que nós teremos agora. Já passo para a apresentação deles. Eu sou o Fábio Ferreira Maza, sou o gerente de Relações Institucionais e Governamentais da ABMed aqui em São Paulo. E já introduzindo o nosso tema, eu queria dizer que o propósito da associação, na realidade, é contribuir de forma contínua para a ampliação do acesso da população a tecnologias e também a tecnologias avançadas em saúde, visando a qualidade de vida e longevidade das pessoas. Nós trataremos hoje do tema ESG, que é um tema muito amplo, que engloba muitos aspectos, muitos assuntos. E eu queria fazer uma breve introdução aqui dizendo o seguinte: quando nós falamos da agenda ESG, nós temos que deixar claro que, mais do que uma preocupação com o meio ambiente e com o social e a governança, nós estamos falando também de uma estratégia de negócios e não de marketing. Por que eu digo isso? Porque, na realidade, muitas vezes não é dada a devida importância para as questões de ESG e nós estamos em um momento onde cada vez mais essa temática vem tomando a agenda, tanto da parte de negócios, como a agenda também global para tudo que nós possamos fazer. Com tudo isso, eu tenho a satisfação aqui de dizer que o assunto tratado hoje será pessoas, meio ambiente e justiça climática, e quero apresentar os nossos painelistas, ambos articulistas deste painel para vocês. Carlo Pereira, diretor executivo da Rede Pacto Global. Carlo é químico e mestre em ciências pela Universidade de São Paulo, USP, tem MBA em sustentabilidade pela Universidade de Lüneburg, na Alemanha, e especialização em International Leadership Training pela... Bom, aqui vocês vão me desculpar o nome em alemão. Deutsche Gesellschaft, enfim, depois o Carlo pode explicar melhor para a gente a pronúncia. Tem mais de 15 anos de experiência em temas relacionados à sustentabilidade corporativa, tais como mudanças do clima, energia renovável e investimento social privado, com passagem por inúmeros setores de empresas brasileiras. Nos últimos 4 anos, Carlos foi gerente corporativo de sustentabilidade da CPFL Energia e representou a empresa no Comitê Brasileiro do Pacto Global. A experiência em questões climáticas o credenciou para coordenar o grupo temático de energia e clima da Rede Brasil do Pacto Global entre 2015 e 2017. Bem-vindo, Carlo Pereira. Também conosco, Mauro Elster. Mauro é Safety, Health and Environment Protection Facilities and Services Lead na Roche Diagnóstica Brasil e coordenador do Comitê de ESG da ABMed. O Mauro possui sólida vivência em empresas multinacionais de grande porte, líderes mundiais em seus segmentos: Roche Diagnóstica, Boreal Veritas, Certification, Alcam, Global Pack e Avon Cosméticos. Possui 27 anos de experiência na gestão estratégica das áreas de EHS, ESG, biossegurança, qualidade, compliance, auditoria, security facilities, serviços, frotas, BPF e sistemas de gestão integrados. Auditor líder pelo organismo certificador Boreal Veritas em 70 empresas, totalizando mais de 200 dias de auditoria, possui domínio de metodologias Agile, é líder de planos de continuidade dos negócios em situações de crise e possui experiência em mais de 15 culturas diferentes através de viagens internacionais a trabalho. Mauro, é um prazer contar com a sua presença como representante da indústria aqui conosco. Também conosco, Fernando Silveira Filho, presidente executivo da ABMed. Fernando, é um prazer contar com a sua presença aqui neste painel. Para iniciar nosso encontro, eu gostaria que o nosso convidado, o painelista Carlo Pereira, do Pacto Global, fizesse, então, a sua fala. Carlo, a palavra é sua. Obrigado. Quero agradecer muito o convite. Vocês escutam? Estão escutando bem? Agradecer muito o convite da ABMed. Uma alegria estar aqui com vocês. E para falar desse tema, tema de trabalho a vida toda, que eu acredito muito. E como foi comentado, Fábio, a gente tem clareza, e esse é o motivo que eu trabalho com esse tema, pela clareza que eu tenho que isso faz sentido para o negócio também. Eu vou trazer um apanhado geral dos tópicos que a gente está tratando aqui hoje. Primeiro falar, muito fala assim ESG e não se tem clareza do que vem a ser ESG.
que é o acrônimo Ambiental, Social e Governança, em inglês, né? Mas o que eu quero trazer é que nesses últimos 2, 3 anos, a gente está vendo uma onda muito forte de ESG, né? E aí eu vejo muita confusão, né? Fala, pô, mas agora que eu estava entendendo o que era sustentabilidade, chega o tal do ESG, o que está acontecendo, né? Estricto senso, né? No limite, o ESG é, na verdade, a sustentabilidade pela ótica do setor financeiro, tá? Só que daí o que acontece? Por conta da aceleração da agenda no setor financeiro nos últimos anos e da pressão toda vinda para o Brasil, esse assunto, isso sim mudou, do resto não mudou nada, tá? Esse assunto ele chegou então nas salas das diretorias executivas e nas salas dos conselhos de administração, né? E aí por conta disso passou-se então a chamar ESG. Eu não gosto conceitualmente, né? Eu entendo e gosto de chamar de sustentabilidade, mas tudo bem, não importa, o que importa é que as empresas têm que fazer as coisas, né? Nos aspectos ambientais, sociais e de governança, tá? E o que eu quero pontuar aqui hoje é que esse tema, ele chegou num nível que as empresas não podem abrir mão de impactar claramente a sociedade, tá? Só para a gente ter como exemplo aqui, o Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos, ele diz então que esse momento que a gente está vivendo é revolução da sustentabilidade, né? Segundo ele, é tão estruturante quanto a revolução industrial e tão rápida quanto a revolução digital. Uma outra figura muito prominente nessa discussão é então o Larry Fink, que ele é o CEO e fundador do maior fundo do mundo, né? Mercado financeiro, ele tem 10 trilhões de dólares sob gestão. E o que ele diz desse momento é que é um movimento de placa tectônica, né? Então atentem que é uma pessoa bastante conservadora, conservadora no sentido de que o cara tem 10 tri sob gestão de dólares, né? 6 PIBs brasileiros. Ele não pode sair falando, olha, hoje é isso, amanhã é aquilo e assim por diante. Não pode falar isso. Então ele falar, né, soltar uma frase dessa de que é um movimento de placa tectônica, atribuir essa força, é porque de fato é, né? E ele é um bom exemplo para a gente entender o que está acontecendo agora. Ele investe em milhares de empresas ao redor do mundo, é o maior acionista da B3, é um dos maiores acionistas da BRF, também na Ambev, né? E assim como outras empresas ao redor do Brasil, tá? E o que eles estão fazendo cada vez mais, e não só eles, eu estou falando o primeiro fundo do mundo. Se eu puxar aqui os que vêm depois, Vanguard, State Street e vários outros, eles também estão na mesma pegada, que significa o quê? Eles estão sendo cada vez mais ativistas, né? Eles exigem que as empresas passem, então, a ter um impacto ambiental reduzido, se possível positivo, com relação a clima. Muitos deles exigem que as empresas tenham uma meta de descarbonização, muitas falam 2030, 2040, 2050, mas que tenham essa meta de descarbonização, e com relação aos aspectos sociais, que eles consigam então, que as empresas consigam mensurar os seus impactos sociais e consigam otimizar os impactos sociais positivos, obviamente. E com relação à governança, obviamente, o setor financeiro já vem olhando para isso há bastante tempo, né? Então, as empresas têm que ter uma governança bem estruturada, bem azeitada, para que consigam, inclusive, entregar as questões ambientais e sociais, tá? Então, e uma coisa que eu deixo de recomendação muito forte para vocês, leiam toda a terceira semana de janeiro, na época do Fórum Econômico Mundial em Davos, o Larry Fink ele solta uma carta para os presidentes e para as presidentes das empresas investidas dele, né? E uma carta pública, e ali a gente consegue ter muita clareza do que está acontecendo no mundo, tá? Então a gente vai ver que,
enfim, principalmente as cartas a partir de 2018, recomendo muito. 2018 chama Um Senso de Propósito, na qual ele diz, né, e as cartas, acho que eu vou até finalizar, fala nas cartas dele, que eu acho que resumem muito do que a gente está discutindo aqui. Ele fala um senso de propósito, né? E o que ele traz na carta? Ele traz na carta que as empresas têm que ter um propósito muito claro, e esse propósito não pode ser exclusivamente o retorno financeiro para os acionistas, tá? E é assim, Carla, mas você está dizendo que empresa não pode ter lucro? De jeito nenhum, né? Porque se não tiver lucro, não é empresa, né? Então é óbvio que precisa ter lucro. Mas o que eu estou dizendo, nem eu estou dizendo, o cara que é o dono do maior fundo do mundo, está dizendo o quê? Está dizendo que o propósito não pode ser exclusivamente esse. Porque senão deixa de fazer sentido para a sociedade e deixa de fazer sentido para ele e vai ser retirado ali do portfólio dele, tá? E aí ele foi muito criticado por ambientalistas, né? Porque falaram assim, não, olha, você está sendo incoerente, porque você investe em economia fóssil, etc, etc. Foi muito criticado por associações de acionistas, né? Falaram, ó, imagina, isso aí está errado, a legislação americana obriga a ter um foco exclusivo em acionistas, o que é uma interpretação errada da lei, mas, enfim, foi criticado por todo mundo, e aí todo mundo se perguntou se ele avançaria ou se ele recuaria no ano seguinte, tá? Mas como eu falei, um cara desse, gente, ele não escreve uma letra sem pensar muito, né? Então, no ano seguinte, ele escreveu uma carta chamada Propósito e Lucro. Ele falou, gente, não estou de jeito nenhum abrindo mão do lucro, né? Tem o que chamam no mercado financeiro, não só no mercado financeiro, na verdade, mas em governança corporativa, de dever fiduciário, tá? O mercado financeiro entende muito isso, que significa o quê? Significa o dever que você tem de cuidar do recurso de outros, né? Só que diretores e conselheiros também de empresas também têm esse dever, porque afinal de contas está liderando ali aquela instituição, está cuidando do dinheiro também de outras pessoas. Então, ele falou, é meu dever fiduciário, não posso abrir mão do lucro. Só que o que eu estou dizendo é que no longo prazo, e ele pensa no longo prazo, não há possibilidade de ter lucro sem um propósito claro e definido, tá? No ano seguinte, então, 2020, ele fez uma carta muito voltada à mudança do clima. Então, gente, o mercado financeiro, por isso que eu sempre me pergunto assim, Carlos, pô, a gente vai ter, né, essa história vai, né, recuar e tudo mais e tal. Não vai, o mercado financeiro já precificou, tá? Então, uma vez que está precificado, vai continuar intensificando. E aí, então, 2020, ele traz o que ele chama uma mudança estrutural do mercado, tá? Por conta do clima. E essa outra discussão que acho que vão nas perguntas e respostas eu falo um pouco mais sobre clima. E aí, só para ter ideia, gente, quando veio a pandemia, 2020 veio a pandemia, ele falou dessa coisa das placas tectônicas, né, do movimento de placas tectônicas, e aí falaram, Larry, crise, pandemia, e aí a gente esquece tudo que você falou? Ele falou, olha, o movimento de placa tectônica foi acelerado, foi isso que ele falou, né? 2021, 2022, as cartas são muito dedicadas a mostrar como que ele vai fazer tudo isso que ele está falando, tá? Então, gente, isso dá um pouco, traz um pouco da noção de em que momento a gente está nessa discussão. E aí o que acontece? Então, só para finalizar mesmo, grandes empresas têm uma responsabilidade de não só agir nesses três temas, como influenciar e ajudar a cadeia como um todo. E a pressão está aí para isso. Eu falei do mercado financeiro, mas se vocês pegarem os gráficos de regulação, são exponenciais. Então a regulação apertando cada vez mais. Tá? Não vou entrar no detalhe, deixo para perguntas e depois eu entro nisso. Então, e as pequenas empresas e médias empresas têm que vir a reboque, porque daqui a pouco não vão conseguir mais fornecer para essas grandes empresas. Só para vocês terem ideia, eu termino nesse exemplo. Ambev estabeleceu um clima de meta de neutralidade climática, né, para 2030 e 2050, pensando escopo 1 e 2 e escopo 3,
E não só isso, mas fez também um movimento para os fornecedores. Só no primeiro ano, 160 fornecedores da Ambev estabeleceram metas de neutralidade climática e vão ser monitorados, né? Então é disso que eu estou falando, é nesse momento que a gente está de muita ação e muita clareza do que a gente tem que fazer. Obrigado por essa primeira parte. Muito obrigado, Carlo. Agora vamos conhecer um pouquinho mais das experiências do Mauro Elster, representando aqui não só o nosso comitê, mas como também, né, a nossa associada, a Roche. Mauro, eu queria saber de você um pouquinho mais sobre o ESG na visão das empresas. O destaque para boas práticas, experiências exitosas para o setor, algumas informações também, se for possível, sobre o nosso comitê de ESG da Abimed. Por favor, Mauro, a palavra é sua. Sim, muito obrigado aí, Fábio. Antes de mais nada, aí, gratidão aí pelo convite, Fernando. Uma satisfação estar aqui com todos vocês nesse dia. E obrigado também, Fábio e Carlos, estar aqui, né, com vocês. Olha que responsabilidade, hein, pessoal? Último dia de evento, depois do almoço e falar aqui depois do Carlos, hein? Para fechar aqui a semana. Então, olha a responsabilidade que estão colocando, mas com certeza é uma satisfação de a gente estar compartilhando aqui com vocês. Sim, a gente tem diversas experiências exitosas aqui de diversas empresas que a gente gostaria de compartilhar, tanto que se mistura, né? A gente tem falado aí o que a gente tem feito de boas práticas no Comitê de ESG, que também é uma grata satisfação de estar coordenando. Então a gente quer levar, né, a voz de todas as associadas com boas práticas, trocas de experiências, e a gente tem coletado essas boas práticas lá das nossas associadas, do que cada uma tem feito aí de melhor nesses 3 pilares. E a nossa ideia também é de fazer aí no futuro um guia de boas práticas das associadas para o ESG. Então a gente vai aprendendo um com o outro e assim trocando essas experiências e um ajudando o outro para ter aí uma sociedade, um mundo melhor, né? Então, dessas experiências, o que a gente coloca, né? Algumas associadas aí que listaram para nós, né? Então, colocar em prática realmente tudo que elas podem em termos dessas questões aí dos 3 pilares. Então, algumas coisas aí na parte de meio ambiente, vamos dizer. Então a gente tem hoje aí, por exemplo, escritórios, fábricas, onde as empresas têm as suas sedes, fazendo reciclagem de boa parte do material, desde cápsula de café, onde aproveita o alumínio, o pó, enfim, de toda a parte que eles têm de reciclado na empresa. Então, aumentando nessa parte que antes era muito comum para plástico e papel, para outros itens que você consome também. Uma questão que a gente vê muito, o descarte correto de medicamentos, cada vez mais incentivando essa coleta adequada e o descarte adequado aí de medicamentos. Outra parte é toda a parte de logística reversa, seja dos produtos, como também de embalagens, como reaproveitar isso nessa cadeia inteligente de toda a parte de reciclagem. Temos também outros exemplos que alguns setores têm dificuldade de como descartar adequadamente, tal, tem feito parcerias inovadoras com empresas onde transformam os seus equipamentos, enfim, em fornos, né, para asfálticos, onde você transforma aquilo num outro produto e você trata todos os gases e vapores que você fez daquela operação, então gerando um retorno para a sociedade aí com um descarte adequado. Já temos escritórios totalmente com ar-condicionado limpo, né? Então, atendendo uma série de protocolos aí ambientais, internacionais. Então, que era uma prática antigamente, às vezes em fábricas ou warehouse, hoje a gente já tem escritórios trazendo, né, ar-condicionados totalmente limpos. Então, é uma série de atividades que a gente vem fazendo e coletando de informação nesse setor. E do nosso comitê, como algumas informações específicas, né, além de criar esse guia de boas práticas, o que a gente tem feito também, né? As reuniões periódicas para trocas de informações. A gente trabalha também em parceria com outras associações para elaboração de normas no setor. Então, por exemplo, você quer atuar na área de logística reversa, melhorar alguma legislação, a gente acaba trabalhando em parceria com outras associações. Um item que a gente está trabalhando até junto da ABNT é toda a questão, né, de uma norma específica, como você trata os produtos pérfuro-cortantes e potencialmente contaminantes. Então, tudo isso são frutos do trabalho que a gente tem feito no comitê e cada vez mais a gente tem tido mais ideias, mais sugestões das associadas para levar para frente e cada vez mais ter, né, vamos dizer, os nossos 3 pilares muito fortes
e muito enraizados, né? Muito obrigado, Mauro. Antes de abrir a palavra para a plateia, eu queria saber se o Fernando nosso presidente, tem alguma consideração para fazer, algum comentário. Fernando? Obrigado, Fábio. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Agradecer o Mauro, agradecer o Carlo pela presença. Só dando algum um grau a mais aqui de esclarecimento, quando a gente fala Pacto Global, que é a entidade que o Carlo representa, é Pacto Global da ONU, da Organização das Nações Unidas, ou seja, nós estamos de alguma maneira trazendo para o nosso setor de dispositivos e equipamentos médicos, absolutamente hoje reconhecido por todo mundo, infelizmente em função da pandemia, mas de uma importância fundamental na cadeia produtiva de saúde, todos esses aspectos que o Carlos citou e que são tema desse painel, que passa não só pela questão de pessoas, pela questão de governança, questões ambientais, e os exemplos que traz o Mauro tocam de maneira pontual em algumas coisas que nós estamos fazendo. Mas trazendo um pouco da fala inicial do Carlo, concordo plenamente, Carlo, eu comecei a me envolver com esses assuntos sob a égide de sustentabilidade. Para mim isso tudo tem a ver com sustentabilidade de uma maneira ampla, não específica, quando surgiu se referia muito à sustentabilidade de meio ambiente, e o tema foi ficando mais abrangente, se tornou num tema mais amplo, que trata de todos os aspectos que a sigla ESG tenta reproduzir. Porque a BIMED, uma entidade representativa de classe, ainda que relevante para o setor, nós representamos aproximadamente 70% do setor de dispositivos e equipamentos médicos no Brasil, e temos no nosso quadro de associadas as maiores empresas do mundo nesse setor. Por que a gente está envolvido com isso? Justamente por um dos pontos que o Carlo trouxe, que é a obrigação de educar e trazer toda a cadeia produtiva do setor para dentro dessa nova realidade. Uma realidade que as empresas multinacionais já vivem de maneira intensa no exterior, porque suas ações são cotadas em bolsa e, portanto, um dos indicadores relevantes que passa a fazer parte da performance das empresas são as questões relativas à ESG, mas que aqui no Brasil, em não havendo essa situação, temos sim a necessidade e entendemos a responsabilidade de fazer com que esse conhecimento permeie toda a cadeia produtiva, desde a maior empresa associada à BIMED, mas também as próprias fornecedoras dessas empresas, as comunidades onde essas empresas estão instaladas, dado que o impacto, temos dentre as nossas associadas 25 plantas realmente grandes operando no Brasil. Então existe aí todo um aspecto não só de pegada climática, digamos assim, mas também de todo o encaminhamento que precisa ser dado relativo ao tema de sustentabilidade. Então para a gente é motivo de grande satisfação, a BIMED pleiteou e foi aceita dentro do Pacto Global da ONU, fazemos parte lá de um determinado grupo, estamos trabalhando com a equipe do Carlo no sentido de estabelecer a área de saúde especificamente como um dos eixos. Vocês têm uma denominação específica que me foge agora, Carlo, depois se você puder especificar, eu te agradeço, mas nós temos todo o interesse em que saúde faz parte, obviamente, do Pacto Global da ONU, das metas previstas dentro do Pacto Global, mas que a gente entende que aqui no Brasil ainda tem um caminho a ser percorrido a partir dessa implantação dentro do Pacto. Então, agradecer de novo a presença de vocês e devolvo a palavra para o Fábio para que você continue com a condução. Fábio, obrigado. Muito obrigado, Fernando. Eu queria abrir agora para a plateia, se há algum questionamento, alguma dúvida, fiquem à vontade. Carlo, já que não houve uma manifestação da plateia, eu gostaria de me manifestar. Falando um pouquinho de clima, como você enxerga os compromissos que as empresas estão assumindo em nosso país em relação ao clima? E por que, como você bem colocou anteriormente, a discussão climática hoje, pensando em negócios também, é um tema prioritário para as empresas? Claro, obrigado, Fábio. E, Fernando, obrigado por... eu falei de um monte de coisa, não falei do Pacto Global, e é isso, muito rapidamente, o Pacto Global é uma organização das Nações Unidas, e eu represento a organização aqui no Brasil, e a gente trabalha em busca dos ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030,
Então, que são metas e objetivos muito claros que uma amiga chama de to-do list da humanidade, né? Então, tudo que a gente tem que atingir para que então a gente tenha ali uma população próspera, um ambiente pacífico, com um planeta saudável, né? E, bom, vindo para clima, né? Clima, gente, eu vejo como uma oportunidade gigantesca para o país, né? E a gente muitas vezes fica um pouco arredio com o tema. Eu vejo como uma oportunidade imensa, né? Dado a vocação natural do país. Então a gente já tem aquilo que a gente sabe bem, né? Uma das melhores matrizes energéticas, principalmente se a gente pegar G20 da vida, é, sem dúvida, a melhor matriz energética e matriz elétrica que a gente tem no mundo, né? Isso nos dá uma vantagem comparativa muito grande comparado a outros países, principalmente países em desenvolvimento, né? E hoje, só para bem brevemente tentar trazer um pouco de luz para vocês, quando a gente fala em gases de efeito estufa, 80% dos gases de efeito estufa, eles são emitidos para a produção de energia, incluindo o transporte, tá? Então o carro, né, para gerar energia para ele se movimentar, conta aí também. E no Brasil, e a maior parte dos países do mundo é mais ou menos isso, tá? 80% energia, etc, etc. No Brasil, a matriz é diferente, a matriz de emissões, né? No Brasil, a gente tem a maior parte vindo de desmatamento, né, e queimadas. Aí depois a gente tem a pecuária, por conta da fermentação entérica do gado, né, o arroto do gado. Muita gente pensa que é o pum do gado, mas na verdade é o arroto do gado, né? O pum também, porque não, mas muito mais o arroto. E aí depois, então, só que a gente vem com atividades industriais, energia, etc, etc, tá? Então, o que a gente tem como oportunidade aqui e risco ao mesmo tempo, tá? É o seguinte: a maior parte dos países no mundo, principalmente os desenvolvidos, já estão com regulação para começar a barrar produtos que tenham um alto grau de carbono. O que significa isso? Tem, por exemplo, a União Europeia, que acabou de aprovar o Green Deal deles e que já está começando a surgir, então, outras leis que dão suporte a isso, né? Uma delas, por exemplo, que aí eu vou finalizar nela só para vocês terem a oportunidade, ter noção da oportunidade de risco que a gente tem, que eles chamam de CBAM, né? CBAM é do inglês Carbon Border Adjustment Mechanism, ou seja, mecanismo de precificação de carbono na fronteira. O que significa isso no limite, tá? Chega ali um produto, aí que eles vão falar assim, esse alumínio, esse qualquer coisa aqui, ele tem um conteúdo de carbono 10, tá? Se na União Europeia aquele produto é feito com conteúdo de carbono 5, eles pegam esse 5 de diferença e colocam em formato de tributo, né? Agora, de novo, a gente tem uma chance de ouro na mão. Por quê? Porque por conta da matriz energética, como eu falei, a gente tem, se a gente pegar alumínio, é o melhor alumínio do mundo pensando em carbono. Cimento, o melhor do mundo, apesar da gente não exportar cimento, mas aqui faz parte dessa legislação. Aço, melhor do mundo também. Então a gente tem uma chance de ouro, né, nessa discussão, fora que quando a gente fala em mercado de carbono, o decreto foi aprovado ontem, por acaso, né, aqui no Brasil, a gente tem uma chance enorme também de vender muito crédito de carbono, né? Ou seja, a gente é um país, não dá para falar dessa maneira, mas muitos setores são positivos em carbono, a gente consegue vender esses créditos de carbono. Então, por isso que eu acho que é uma oportunidade imensa para a gente, sabe? Muito obrigado, Carlos. Mauro, eu também tenho um questionamento para você. Na sua opinião, atualmente as empresas elas têm se preocupado com todas as siglas do ESG ou apenas parte delas? Resumindo aqui para o Brasil como um todo, eu acho que é em parte delas. Fábio, sinceramente, a gente não consegue ver todas focando nas três ao mesmo tempo, mas é o que eu comento, né? Eu falei um pouquinho aí do histórico, né? E tudo isso que a gente faz aqui, quando vocês vão perceber, a gente acaba tendo que liderar pelo exemplo e nós sermos mesmo praticantes do ESG no nosso dia a dia. No meu histórico aí de auditoria, era muito comum, né, como auditor líder, você ia nas empresas e fala, hoje a certificação de ISO 9000. Opa,
Ah, e quando você tirou? Tal, tal. Ah, agora é ISO 14000. Ah, tem a 18, tem a certificação florestal, tem a responsabilidade social. E era muito comum eles já virem, né, por blocos, né, de normas separados pelo tema. Então isso já vem lá desde as ISOs que a gente tratava dessa forma. Até que então, né, começou muito forte o sistema de gestão integrado. Poxa, não compensa ser só bom em documentação, não compensa ser só bom em meio ambiente, você tem que fazer o geral. Então, agora é muito claro, né, quando você fala, poxa, essa empresa aí, você acha que é uma empresa robusta, uma empresa, né, que tem todos os seus processos em ordem, uma série de coisas sob controle, aí você começa a falar muito mais em sistema de gestão integrado. Eu vejo muito parecido com o ESG. Então, hoje ainda tem muitas iniciativas, uma série de coisas, mas a gente vê muito quando uma empresa acaba pegando uma bandeira de um dos pilares e ela acaba sendo realmente referência naquele setor. Então, a gente fala de uma empresa, logo vem o nome dela, poxa, é referência naquilo. Mas às vezes não é difícil você ver ela aparecer na mídia com um problema em um outro desses pilares. E assim por diante. Né? Então, isso é muito comum. Né? Quantas vezes a gente tem a mesma empresa que tem uma nota muito boa num pilar, mas ela atua em outros setores e ela não está tão bem naqueles outros também. Então, eu acho que é um processo gradativo, lógico, a gente vai evoluindo para isso, um dia a gente vai chegar nesse ponto. O que eu vejo, né, pensando em Brasil como um todo, né? A gente está acompanhando as ondas, mas a gente ainda está um pouco atrás, né, de Europa, dos Estados Unidos, mas a gente tem trazido. A gente nunca viu tanto esse tema na mídia e na comunicação como agora, então acho que vai estimular bastante. E o que eu vejo, né, separando as empresas aí, não só, né, parte do governo, como parte das empresas, mas é uma evolução. Então, quando a gente pega, as multinacionais, elas acabam trazendo esse tema até por uma exigência das suas matrizes, não exatamente pelo país na qual ela atua, mas sim por uma exigência global. Então, isso estimula bastante, né? E o que a gente vê? As concorrentes nacionais vão acabar tendendo a querer se comparar e também buscar isso. Então, das grandes eu separaria dessas questões, nacionais e multi, e das pequenas e médias, o que a gente vê, né? Até por uma falta de conhecimento exatamente do que seria implementar algumas ações, quando você já fala uma sigla, às vezes já fala uma sigla em inglês, já começa a assustar e fala, poxa, isso aí eu acho que não é para mim, né? Eu vou ter que contratar uma consultoria, poxa, vou precisar certificar, eu vou precisar tal. Então, eles meio que vêm embutido já uma questão de investimento por trás muito forte e às vezes por uma série de prioridades decide nem avançar mais e ir no detalhe. Mas, se a gente for ver, a gente consegue aplicar uma série de coisas gratuitas, com boas práticas, enfim, e entender muito bem tudo aquilo que o Carlos comentou logo no início. É estratégico, é para o negócio, porque quando você tem funcionários que representam uma amostragem da sua população, você vai ter pessoas mais diversas, criativas, com desenvolvimento de novos produtos. Isso vai retornar para você também. Quando você tem um ambiente saudável, né, salubre para as pessoas trabalharem, vai retornar em produtividade. Quando você tem uma boa governança, você vai, poxa, essa é uma empresa que eu posso investir, né? Se eu for fazer uma pesquisa, participar de um bid para trabalhar com clientes, se ela for pesquisar, ela vai ver que eu tô bem, né, em termos contábeis também. Então, quando a gente fala isso, é uma reunião de siglas que na verdade sempre, né, existiram, mas que agora a gente quer unir para realmente dar essa robustez. Mas a gente vê que no Brasil especificamente a gente tem uma oportunidade para buscar. Sim. Muito obrigado, Mauro. Você até entrou um pouquinho na próxima questão que eu trago também para o Carlos, que é o seguinte, eu gostaria de saber como vocês enxergam a importância dada à questão do ESG no Brasil em comparação com outros países. Será que nós temos avanços? Será que nós estamos estagnados? Como que vocês poderiam fazer um breve resumo dessa questão, dessa comparação? Olha só, Fábio, e ser muito, abrir uma, não divergência, mas complementar, né, a ideia aqui. Eu acho que tem o seguinte, de fato, quando a gente pega, né, a gente olha as multinacionais, né, e de fato, quando a gente olha as multinacionais, grandes empresas, grandes grupos, etc, etc, a gente tem um nível sempre razoável de sustentabilidade. Primeiro, assim, Vanessa está aqui, grande líder e de sustentabilidade há muito tempo, então a gente costuma dizer, meio que chavão, né, que sustentabilidade é jornada, né, e vai sempre melhorando.
né? A barra vai sempre aumentando, não para, né? Então você nunca vai falar assim, eu sou uma empresa sustentável, né? A gente está sempre indo atrás desse alvo que é móvel. E aí o que eu falo, assim, das empresas, aquelas grandes empresas brasileiras, né? Elas não devem muita coisa não devem muita coisa não, tá? E quando a gente olha as médias e pequenas empresas, se a gente for olhar as médias e pequenas nesses países também, né? A gente vai ver que também a coisa não é super bem resolvida não, tá? Então eu acho que a gente tem muito a mostrar para o mundo também, muito a mostrar para o mundo. A gente tem várias empresas de vários setores brasileiras que dão show em muitas ou em quase todas as empresas aí mundo afora, sabe? Então eu acho que é um tema que vem ganhando muita importância, né? Vai ganhar cada vez mais e eu acho que, de novo, a gente que já não está muito atrás, só um testemunho assim, né? Uma grande amiga que era diretora do Walmart de sustentabilidade aqui no Brasil. Ela foi para a Austrália, país desenvolvido, certo? Ela falou, cara, assim, eu fiquei assustada. A sustentabilidade no Brasil é muito mais avançada, tá? Então, por isso que eu digo, né? E eu nessas experiências que eu tenho também de outros países que eu já morei, andanças que tem por aí, análise de índices e tudo mais. Por isso que eu digo assim, eu acho que não tem uma diferença tão grande não, sabe? Muito bom, obrigado, Carlos. Mauro, você quer fazer um comentário adicional? Não. Ou acho que já foi contemplado na sua resposta anterior, Muito né? obrigado, sim. Perguntas? Boa tarde, tudo bom, pessoal? Minha pergunta é a seguinte, do ponto de vista de vocês, quais são os caminhos e quais são os desafios que as empresas têm que encarar aí para poder comunicar, né, as suas boas práticas de ESG, como que elas devem fazer isso, para que não se caia também num discurso vazio ou mal comunicado, porque eu entendo que elas, obviamente, são influenciadoras, né, quando são atuantes nessa área, mas como que elas devem fazer para que isso não caia também num discurso marqueteiro, vamos dizer, né, como a gente entende o que isso quer dizer, e também em relação às pequenas e médias empresas, né, que muitas vezes, por mais que estejam engajadas nessas causas, tenham em primeiro lugar assim a sobrevivência em momentos de crise. Crise acontece para todos, mas enfim, acho que empresas pequenas e médias às vezes sofrem mais com grandes crises, né? Então, qual é a visão de vocês em relação a isso? Obrigado. Eu vou iniciar, daí o Carlos com certeza poderá complementar. Eu vou começar pelas pequenas e médias, então perfeita a sua colocação. Eu costumo muitas vezes dizer, né, que a gente quando vai implementar os pilares de ESG, não é só por causa desse programa em si. Se você for buscar para cada uma das letras e os projetos que você tem por trás, muito provavelmente tem uma legislação do seu país ou até uma política interna da sua empresa, enfim, que vai pedir para você fazer aquilo daquela forma. Então, tem essa questão e muitas vezes ela não tem dificuldade só de implementar o ESG, ela tem dificuldade até de implementar algumas legislações nossas, né? Felizmente o Brasil é um país que tem uma das legislações mais avançadas aí, mas também a gente tem uma série de dificuldades para implementar, né? Tributos, uma série de coisas, tudo. Na parte ambiental, uma série de coisas. Então, não só o ESG, mas até a própria legislação vinculada a ela. Então, eu acho que é uma questão que a gente vai ter que mexer com o cenário como um todo, estímulos para pequenas, médias e microempresas para que eles possam atender e facilitar essa questão tributária, mas realmente muitas têm a intenção, mas não tem uma série de estrutura para chegar e aplicar isso, né? Nas que têm condições e já começam a fazer o seu relatório de sustentabilidade, enfim, o que a gente vê que foi a evolução para tirar essa questão de simplesmente eu autodeclaro e fica por isso mesmo e eu posso falar só as coisas boas que eu faço, enfim, enfatizar essas questões em detrimento das outras. É o chamado greenwash, né? Exatamente, exatamente. Os organismos que acabam emitindo protocolos e guias para você elaborar os relatórios de sustentabilidade, eles evoluíram e cada ano que passa eles vão incluindo mais itens dos 3 pilares. Então, antigamente tinha muito de um pilar, depois de 2 e cada vez mais a gente já consegue encarar
os relatórios de sustentabilidade muito mais completos em termos de ESG. E, além disso, eles não estão simplesmente pedindo relatem tal item tal, não. Eles começam a colocar, por favor, envie uma evidência do que você realmente fez. Você consegue mandar uma foto, resultados, retorno sobre o investimento, enfim, algo que você possa auditar e falar, não, realmente isso aqui você implementou, estou confirmando aqui. Então, os relatórios, além de estarem mais robustos, né, o GRE é um exemplo disso, a gente tem como auditar se aquilo é verdade ou não. E daí, como os relatórios, a grande maioria são públicos, você, como um cidadão, você consegue ler e falar, opa, deixa eu ver isso aqui, tem como? Então, eles estão ficando mais completos, mais robustos, e a gente consegue dar essa clareza que realmente, olha, o que você está falando, eu consigo evidenciar aqui. Esses seriam os exemplos que eu lembro de como dar essa transparência do que você está fazendo. O que eu diria, obrigado pela pergunta, a gente está na era da hiperconectividade, né? O que nos leva à era da hipertransparência, né? Então não adianta hoje, tem um amigo que ele costuma dizer, brincando, né, que ele gosta de greenwashing, né? Porque se a empresa incorre nessa besteira, vai ter que arrumar rapidinho, né? E, por exemplo, agora, né, dia mundial aí contra a homofobia, teve uma empresa que foi lá, contratou uma pessoa trans, né, e começou a colocar para todo mundo que era, uou, sou incrível porque eu tenho uma pessoa trans dentro de casa, né? E aí, assim, alguém, num clique, foi lá e viu no relatório de sustentabilidade alguma coisa, a diversidade da empresa, viu que era horrorosa, né? E falou assim, pô, peraí, né? Então a empresa apanhou pra caramba, né? Então, o que eu acho que assim, as empresas têm que ficarem atentas para não incorrer nisso, que é fácil, né? Nessa nova onda, a febre ESG, isso voltou a aumentar, é um negócio que tinha reduzido muito, né? Voltou a aumentar, mas as empresas estão apanhando bastante. Então, acho que a gente vai voltar, o pêndulo vai voltar para o meio, sabe? E com relação ao que reportar, é o que eu sempre digo, assim, né? Tem a boa e velha matriz de materialidade, né? No final do dia, o que é isso? São os temas que são importantes para aquela empresa, para aquela operação, tá? Não só temas que ela tem o poder de afetar, mas temas que têm o poder de afetá-la. Vou dar um exemplo, tá? Sei lá, no mundo de vocês aqui, vou me arriscar, né? Uma empresa de... Bom, uma empresa de saúde geral, vai? A mudança do clima é um tema que vai afetá-la, né? E que pode afetá-la, enfim, dependendo da área dentro da saúde, positivo ou negativamente. Por exemplo, planos de saúde estão abrindo frentes para tratar a mudança do clima, porque sabe que vai aumentar cada vez mais doenças respiratórias, aumentar cada vez mais pandemias, epidemias, etc, etc, né? Então, esse é um tema importante que tem que estar ali, tá? Agora, vou te dar um outro exemplo que eu acho que vai ficar até mais fácil, né? No mercado financeiro, cada vez mais se consegue dinheiro barato atrelado a metas de sustentabilidade, tá? Aí você vai lá e fala assim, olha, legal, eu quero colocar uma meta relacionada a clima. Eu vou ser neutro até 2030, né? E aí se você não cumprir aquela meta, você paga um spread a mais, né? E o que acontece? Aí tem uma verificação, né? Tem uma auditoria, que aí o pessoal fala assim, não, mas peraí, você está falando em clima, o teu negócio não tem nada a ver com clima, não é afetado por clima e você não emite nada. Você não tem que fazer meta de clima, né? Agora, cadê tua meta com relação à água, que é um tema tão importante para você, entendeu? Então, assim, é isso, você tem que reportar no final o que de fato importa para aquele negócio, o que os seus stakeholders, suas partes interessadas querem saber, né? E com relação a pequenas e médias, muito brevemente, tem muita ajuda por aí, né? Então o Sebrae é muito desenvolvido nisso, né? Eu que venho dessa escola alemã de sustentabilidade, que é muito focada em eficiência, né? É claro que tem a questão cultural e a questão do, pô, tô vendendo o almoço para pagar o jantar, né? Para comer o jantar. Então, assim, é muito difícil, eu vejo uma questão muito cultural, né? Mas, por exemplo, numa pequena empresa, a gente está falando em eficientizar aquela empresa. Redução do consumo de água, redução do consumo de energia. Muitas vezes é difícil daquela pessoa parar para refletir sobre isso, né? E questões sociais, eu acho que tem uma coisa também de reflexão, né? E, enfim, não vai ter um impacto social tão grande
aquela pequena empresa. Claro que, num conjunto, acaba sendo um impacto muito grande. Mas, e de governança, de fato, também é isso, né? Uma empresa que está basicamente dentro ali de legislação, pequenas empresas, microempresas, né? E, de novo, né? Aquelas que têm ali um jeito de respirar e botar a cabeça para fora, tem muita ajuda possível. A gente mesmo tem, estou vendo aqui o pavilhão ali da Alemanha, a gente mesmo aqui no Brasil tem uma parceria com a Câmara alemã, né? E que a gente desenvolveu toda uma ferramenta para ensinar ESG para pequenas e médias empresas, né? Então tem muita coisa por aí. Alguma outra pergunta da plateia? Então, já caminhando aqui para as nossas considerações finais, Mauro e Carlo, por favor, fiquem à vontade para algumas breves considerações finais. Só um resgate, né, aqui uma reflexão e um comentário, assim como eu falei, né, que a gente, quando fala desse tema, é porque realmente é apaixonado e desde sempre fala, independente da sigla ou não, né? O próprio EHS, eu estava comentando alguém, tem empresas que é HSE e outras é XI, né? Então, quer dizer, isso vai mudando tal, mas a gente tem que encarar que isso tem que fazer parte da nossa rotina como cidadão. A gente falou muito aqui de empresa privada, empresa pública, governo e às vezes até organizações, né, juntas, aí, muitas vezes mais de 200 unidas aí para tentar um acordo, mas a gente tem que começar às vezes no nosso dia a dia, né? Então, a gente fala muito essa questão do social, uma reflexão que a gente fala, né, aqueles provérbios, né? Melhor do que dar o peixe é ensinar a pescar. Então, tem a questão da doação, voluntariado, uma série de coisas, mas ações que tem que acontecer, que são importantes, mas ações para mudar, às vezes, a comunidade do entorno onde a sua empresa está instalada, né? Ajudar com educação, enfim, tal. Quantas empresas agora estão fazendo programa de estágio para pessoas que já são sêniores na sua profissão? Então, coisinhas desse tipo, né? Hoje aqui mesmo a gente estava vindo, né? Eu só consegui espaço no último andar, foi lá no telhado, o 6º andar do estacionamento. E daí era unânime, né? O pessoal, nossa, eu estou muito longe do pavilhão ali, eu vou pegar o corredor. Uma série de pessoas de elevador, né? A gente poderia ter usado a escada para a energia elétrica que você não ia consumir. Então, são coisinhas simples, né? Que a gente pode fazer no nosso dia a dia. E uma reflexão que eu peguei, até eu falei, deixa eu trazer uma correlação, aí eu fiquei estudando o que eu poderia trazer, né, para refletir no nosso dia a dia aqui das 3 letras, eu como um cidadão que eu posso aplicar, né. Peguei um exemplo do seguinte, né, na parte do E. Vamos imaginar na nossa casa, ou se a gente mora num condomínio de casa ou condomínio de apartamentos, será que eu faço parte de alguma comissão, né, para fazer a coleta seletiva dos lixos da minha região, ou mesmo que eu não faça parte da comissão, mas se tem um programa instalado, eu sigo o programa, eu dou o exemplo para meus filhos fazendo o correto, né? Daí do S, eu fiquei pensando, poxa, o que eu poderia fazer? Então, vamos imaginar que eu tenho condições, né, e a pessoa tem, por exemplo, uma empregada doméstica, um empregado doméstico em casa tal. Poxa, eu recolho todos os tributos dessa pessoa conforme tem a legislação ou eu acabo não fazendo isso? Isso é o S, né, que a gente pode colocar na nossa prática, né? E o G, daí eu fiquei pensando também, né? Imagina aquelas reuniões de condomínio, né? O síndico lá desesperado, por favor, eu preciso de um voluntário para ser o conselheiro fiscal aqui, precisa auditar nossas contas no final do mês, tal. Eu sou aquela pessoa que eu abaixo a cabeça, finjo que eu não ouvi a pergunta, ou eu me voluntario, né, e falo, não, eu vou ajudar, vou fazer parte dessa governança aqui, porque vai refletir para mim também o benefício de eu estar auditando isso. Então, o que eu queria deixar para reflexão é que, muito mais que empresas, governos, enfim, a gente poderia, como cidadão, também aplicar no nosso dia a dia o ESG, né? Então, satisfação e muito obrigado a todos, né? Não vou nessa linha também, só vou assinar embaixo. Eu acho que, né, tem muita coisa que dá para a gente fazer como indivíduo, né? Usou o exemplo aqui, né, diretamente ações que a gente pode tomar, mas sem dúvida também no sentido lembrar que, né, empresa, aquele velho clichê, é formado por pessoas, então a gente tem capacidade de influenciar nossas empresas também, né? Exemplo bom é, por exemplo, a Amazon, que não tinha nada de clima, os funcionários se uniram, forçaram para que tivesse, o Jeff Bezos foi lá e botou 10 bilhões de dólares para clima, né? Enfim, e além disso também, claro, a questão política, né? Não só esperar
que os políticos façam alguma coisa, mas também, né, a gente tem algum tipo de atuação ali para que a gente consiga promover essa discussão dentro da classe política também. Então acho que é isso, quero agradecer a todo mundo, desejar um ótimo final de semana e agradecer o convite aqui. Obrigado. Muito obrigado, Carlo. Muito obrigado, Mauro. A Abimed que agradece a presença de vocês, a disponibilidade e a tão boa e pertinente as colocações, né, que foram feitas por vocês. Queria agradecer também a todos que estiveram conosco aqui na plateia, a todos que nos assistem em casa. E desejar aqui uma boa tarde, um forte abraço a todos. Muito obrigado.